momento de meditar em missões, certamente é um momento de desafios, porque a Igreja do Senhor Jesus Cristo não pode viver sem missões. E é realmente tarefa da Igreja nossa estarmos orando por missões, enviando missionários. Deus vai levantar do nosso meio missionários, missionárias, casais missionários, para poder estar levando o Evangelho onde nós não podemos ir, e também sustentar financeiramente a obra missionária. Com o advento de muitas igrejas, ou igrejas neopentecostais, ou de toda ordem, nós ficamos muito tímidos com relação às ofertas missionárias. E devido o empreendimento de muitas instituições religiosas de realmente sugar dinheiro das pessoas, nós acabamos não falando muito sobre dinheiro com relação a missões. Isso é um erro. Nós observamos na palavra de Deus, não só o Senhor Jesus Cristo, mas como o próprio apóstolo Paulo, investindo no despertar da igreja para tomar para si a responsabilidade da obra missionária. E é interessante que, assim como hoje, que existem os falsos pastores, os falsos obreiros, e que eles conseguem muito dinheiro para a obra deles, que, pelo que nós observamos, não parece ser obra do Senhor, na época do apóstolo Paulo também era assim. Nós vamos ver na igreja de Corinto, abra sua Bíblia em 2 aos Coríntios, capítulo 12, nós vamos observar nesse texto que vamos investigar hoje, que na época de Paulo também havia os falsos apóstolos, como hoje, só que obviamente não exatamente como hoje, mas haviam falsos apóstolos que lá na igreja de Corinto estavam prejudicando o ministério do apóstolo Paulo e prejudicando também o seu próprio sustento missionário. E Paulo ficou tímido ao falar disso? De forma nenhuma. Ele ensinou a igreja de Corinto como a igreja devia se portar para sustentar a obra missionária, como a igreja devia reagir diante desses falsos apóstolos, e ele tomou uma posição muito difícil para ele e para a sua vida, mas pensando no bem da igreja. 2 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 14, nós lemos assim: Eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu de boa vontade me gastarei, e ainda me deixarei gastar, em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado? Pois seja assim, eu não vos fui pesado, porém sendo astuto, vos prendi com dolo. Porventura vos explorei por intermédio de algum daqueles que vos enviei? Roguei a Tito e enviei com ele outro irmão, porventura Tito vos explorou? Acaso não temos andado no mesmo espírito, não seguimos nas mesmas pisadas? Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, que trata de assuntos tão delicados e sérios para a Tua igreja, principalmente com relação ao sustento da obra missionária. Ajuda-nos, ilumina-nos, para que percebamos a relevância de tomar para si a tarefa do sustento de missões. Capacita-nos para que venhamos a ser e continuemos a ser uma igreja missionária, uma igreja que investe nos missionários, que ora pelos missionários e que tem amor pelas almas perdidas. Ajuda-nos, Senhor Deus, a continuar a obra que o Senhor, Teu Filho Jesus Cristo, começou aqui na terra. O que te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Ao ler esse texto, nós percebemos a seguinte ideia: nós devemos nos gastar em missões. Paulo estava disposto a fazer isso, mesmo se fosse necessário ele não receber o sustento da igreja de Corinto, mas ele estava pronto para se gastar em missões. Vamos perceber 3 princípios a partir desse texto. E o que é que estava acontecendo aqui? O primeiro desses princípios é que missões não deve ser entendida como um peso para a igreja.
Missões não pode ser um peso para a igreja. Missões é essencial à igreja do Senhor Jesus Cristo. E se um dia deixarmos de investir na obra missionária, nós estamos indo contra a vontade de Deus. Isso é muito claro. Estaremos indo contra a vontade do Senhor. Observe então que o apóstolo Paulo, no verso 14, ele claramente diz: vai visitá-los pela terceira vez, estou indo pronto a ir ter convosco e não vos serei pesado. Ser pesado aqui já nos dá uma pista do que Paulo está querendo dizer. Ele está dizendo que não vai ser pesado financeiramente para aquela igreja. Por que que Paulo diz isso? E logo ele complementa: pois não vou atrás dos vossos bens. O problema que estava acontecendo aqui é que estes falsos apóstolos, na época de Paulo, que tinham chegado na igreja de Corinto, que ensinavam um outro Jesus e um outro evangelho, eles estavam sim retirando dinheiro da igreja de Corinto. Eles estavam sim mercadejando em cima da pregação da palavra de Deus. Eram desonestos, eram realmente desonestos. E por causa disso, Paulo se sentiu constrangido de receber a oferta daquela igreja, ou porque talvez a igreja já estivesse muito cheia de compromissos financeiros com esses falsos apóstolos, ou provavelmente porque Paulo não queria se identificar com eles. Paulo esteve no início, da igreja de Corinto, ele pregou ali provavelmente no início da igreja de Corinto. A igreja de Corinto tinha um pastor já nesse momento aqui, mas Paulo, como missionário, ele se sentiu pesado. E ele não quis se identificar com aqueles falsos obreiros. E por conta disso, ele decide não ser pesado. E mostrar para aqueles irmãos: o que me interessa de vocês são vocês mesmos. É a alma de vocês. E então ele trata aqui um provérbio da época que diz assim no final do versículo 14: não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Em outro momento, nós vamos ver ainda o texto, Paulo diz que os coríntios são ricos e que o próprio Paulo se interessa sim pelo enriquecimento deles, mas não o material, e sim o espiritual. Então a ideia do apóstolo é cuidar daquela igreja, para que aquela igreja perceba que Paulo é o obreiro de Deus. O que esses falsos apóstolos também estavam fazendo, falsos mestres na igreja de Corinto, era minar o ministério de Paulo e dizer: está vendo? Ele recebe oferta como nós também recebemos, ele é igual a nós, não há diferença. E Paulo não queria isso. E para conquistar aquela igreja, ele não queria ser pesado financeiramente àqueles irmãos. Olhe, Filipenses 4,17 traz o mesmo espírito do que Paulo está querendo dizer aqui no verso 14. Filipenses 4,17 diz: não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. O fruto que aumente o crédito, obviamente, diante de Deus. Então, Paulo não estava mercadejando a palavra, embora os filipenses, até nesse contexto da igreja de Corinto, era a igreja que estava sustentando Paulo quando ele estava no ministério em Corinto e em Tessalônica. A igreja de Filipos era pequena, era uma igreja do norte da Grécia, da região da Macedônia, a principal igreja ali, e era a igreja que o apoiava financeiramente. Embora Paulo diga que o seu objetivo não era enriquecer, ele precisava do sustento daquela igreja. E o seu propósito era fazer com que a igreja desse frutos, que aumentasse o crédito da igreja diante de Deus. Então, Paulo não queria o sustento da igreja de Corinto? Claro que sim. Obviamente, ele precisava do sustento da igreja de Corinto. Mas porque a igreja de Corinto não tinha a devida sabedoria para discernir o obreiro que vem de Deus e o obreiro que não vem de Deus, Paulo se absteve desse sustento, e isso foi pesado para ele. Nós vamos perceber no texto que ele sofreu, teve que trabalhar mais e sofrer mais, para que a igreja pudesse espontaneamente ver quem era o obreiro de Deus e quem não era o obreiro de Deus. Perceba que é muito semelhante ao nosso contexto hoje. Muitos dos nossos missionários ficam tímidos, às vezes, ao falar sobre a questão financeira nas igrejas, até encabulados mesmo, porque eles veem
tanta situação terrível no nosso país, de praticamente uma extorsão de dinheiro a partir de instituições religiosas, que eles ficam tímidos ao falar dos projetos missionários e das necessidades da obra fora das paredes desta igreja. E, consequentemente, nós muitas vezes ficamos também preocupados, porque não queremos com que a nossa igreja esteja tendo aquela mesma pregação de prosperidade que as outras igrejas têm. Mas, no meio disso, obviamente, existe um meio termo. O que a Escritura ensina? Que nós, como igreja, devemos investir na obra missionária. Devemos dar uma boa qualidade de vida àqueles irmãos que estão indo levar o Evangelho aos perdidos. Certamente, a nossa igreja não vai conseguir fazer isso sozinha. As outras igrejas devem também se unir em prol disso, mas temos que pensar na nossa parte. Temos que ver até que ponto nós podemos investir na vida dos missionários. E então, voltando para 2 Coríntios, volte lá para 2 Coríntios, capítulo 12, lemos aí o versículo 14, mas vamos voltar um pouquinho e ler o verso 13 e perceber um pouco desse contexto que eu falei aqui para vocês. Por que será que Paulo diz que não quer ser pesado financeiramente aqueles irmãos? Porque ele abre mão do sustento financeiro da igreja dos Coríntios. E ele explica isso no verso 13. 2 Coríntios 12, 13 diz assim: porque em que tendes vós sido inferiores às demais igrejas, senão neste fato de não vos ter sido pesado? Perdoai-me esta injustiça. E entenda que quando Paulo diz perdoai-me esta injustiça, ele está dizendo o seguinte: as outras igrejas eu fui pesado financeiramente, eles me sustentam, mas vocês eu não estou querendo receber. O de vocês eu não vou querer receber. Eu não quero ser pesado a vocês. E aí ele diz, perdoe-me esta injustiça. Injustiça em que sentido? Porque as outras eu recebo oferta e de vocês não. Certamente o apóstolo está querendo ser irônico, no sentido positivo da ironia, para mostrar à igreja de Corinto que eles não devem acreditar no que os falsos apóstolos dizem, que Paulo mercadeja a palavra. E Paulo, para mostrar isso, decide não receber oferta daquela igreja. Esse é o contexto. E, na verdade, toda a epístola que Paulo escreveu, esta de 2 aos Coríntios, envolve este contexto. Paulo explicando, provando, embasando que ele é um apóstolo, porque os coríntios eles estavam desacreditando do ministério apostólico do apóstolo Paulo. Então, este grande problema só poderia ser resolvido dessa forma. Paulo só reconquistaria a sua credibilidade naquela igreja, embora não ter feito nada de errado, se ele não recebesse a oferta desses irmãos. Olha ainda em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Tenho-me tornado insensato, a isto me constrangestes. Eu devia ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a estes tais apóstolos, ainda que nada sou. Quando Paulo fala destes tais apóstolos, ele está falando dos falsos apóstolos, que estavam na igreja de Corinto, obviamente minando o seu ministério. E Paulo diz, em nada sou menor do que eles, embora eu nada seja, mas eu sou um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. E isso fica mais forte quando nós lembramos das prerrogativas que Paulo coloca em 2 Coríntios capítulo 12. Você que lê bem a Escritura, deve lembrar que Paulo vai dizer, eu sou hebreu de hebreus, não é verdade? E então ele vai falar de tudo que ele sofreu no seu ministério apostólico, nudez, fome, tempestades, perseguições, maus tratos físicos, tantas dificuldades que ele passou, isso para mostrar que ele é apóstolo e que ele tem prática, testemunho de vida com a igreja, porque esta igreja, a igreja de Corinto, estava desconfiando dele por acreditar nestes tais apóstolos, que são os falsos apóstolos. E então, no começo do verso 11, Paulo diz, tenho-me tornado insensato, e a isto me constrangestes. A igreja, por não crer no ministério dele, o constrangeu.
a tomar esta posição, em um certo sentido insensata, de não receber o sustento daquela igreja. Olha então o verso 12, 2 Coríntios 12, verso 12. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. A partir do verso 22 do capítulo 11, eu disse 12, mas do capítulo 11, Paulo fala destas credenciais. Nós não vamos ler hoje, até mesmo devido ao nosso tempo. Então, este é o primeiro princípio que nós percebemos aqui. Missões não devem ser entendidas como um peso para a igreja. E Paulo queria ensinar isso, mesmo não recebendo o sustento daquela igreja. A igreja de Corinto deveria saber identificar quem são os verdadeiros obreiros e quem são os falsos obreiros. Da mesma forma, nós devemos saber distinguir o que é a teologia da prosperidade, o que são esses falsos obreiros que sugam o dinheiro do povo e o que nós fazemos aqui. Nós aqui retiramos oferta e sustento para missionários que pregam o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E em nenhum sentido estamos nos tornando como uma igreja tal como estas por aí na televisão, que realmente falam de outro Jesus e de outro evangelho. E se você acha, ou alguém acha, que o recolher ofertas aqui é pecado, eu acho que você está entendendo errado o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Penso eu até que poderíamos ser mais generosos para a honra e glória de Deus. Os filipenses, eles davam acima das suas posses. Está lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 8, as ofertas que eles davam. E não estou dizendo isso, e às vezes nós nos constrangemos a falar de finanças e de missões. Por quê? Por causa da teologia da prosperidade. Por quê? Por causa dos falsos apóstolos e profetas e missionários e pregadores que povoam o contexto brasileiro. E o missionário que está lá no campo, ele passa por dificuldades. Na saúde dos seus filhos, não vai ter o recurso para comprar o remédio. Não vai ter o recurso para colocar um filho na escola, muitas vezes. Ou, às vezes, até para comprar roupa. E a nossa concepção de missionário, muitas vezes, é essa. É que o missionário recebe a sobra. E que ele tem que viver assim mesmo. Assim é que é ser missionário. Bem, não é bem assim. Se estiver dentro da condição da igreja, e se o Senhor nos abençoar e for generoso conosco, nós devemos fazer o possível para que os nossos missionários sejam bem tratados. E eu sei que nós fazemos isso. E eu sei que nós tentamos fazer isso. Mas essa mensagem deve estar sempre na nossa mente, sempre nos desafiando para pensarmos neles e nunca esquecermos de ofertar generosamente para missionários, homens e mulheres de Deus, que não estão mercadejando a palavra. Era isso que Paulo queria ensinar à igreja de Corinto, e nós devemos também saber fazer esta distinção. Mas também um outro princípio é que, assim como Paulo, nós devemos gastar e se deixar gastar para missões. E essa palavra gastar está dentro de um contexto muito econômico. Nós devemos gastar e nos deixar gastar para missões. E aí, enquanto eu estiver falando aqui, você fica pensando, eu me gasto para missões? Eu me deixo gastar na obra missionária? Paulo fazia isso. Como Paulo viu que a igreja de Corinto estava em dúvida sobre o seu ministério, e ele mesmo decidiu não receber oferta desta igreja para ensiná-la a saber observar quem é o apóstolo de Deus e assim sustentá-lo, Paulo começou a se gastar. Se gastar em que sentido? Se a igreja não me sustenta, o missionário Paulo pensando, e eu sou missionário chamado por Deus, eu vou continuar sendo missionário. Mas eu tenho também que comer e me vestir. O que é que eu vou fazer? Trabalhar. E aí o missionário vai trabalhar e vai ser missionário, que também é outro trabalho. E isso porque a igreja de Corinto não teve sabedoria para reconhecer que Paulo
era um apóstolo do Senhor. Olha aí 2 Coríntios capítulo 12, versículo 15, vai nos falar um pouco sobre o gastar e se deixar gastar para missões. 2 Coríntios 12, 15. Eu, de boa vontade, me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado? Paulo queria mostrar isso para eles, o quanto os amava. E vocês, igreja de Corinto, não vão me amar? Paulo estava querendo mostrar o genuíno amor de um missionário por uma igreja. E ele queria que aquela igreja o sustentasse sim, mas não como se fosse um peso. Já estamos sustentando esses outros apóstolos, e agora temos que sustentar Paulo também? Dessa forma Paulo não quer. Dessa forma não. Missões não pode ser um peso. Primeiro princípio. E o segundo, Paulo decidiu, eu vou gastar e me deixar gastar para ganhar esta igreja, a igreja de Corinto. Da mesma forma, nós devemos gastar e nos deixar gastar dentro da obra do Senhor. Esse aqui é um contexto de finanças. É gastar financeiramente mesmo, investindo em missões. O contexto aqui é missões, é o sustento do missionário. Se a igreja não quer gastar, o missionário vai se sustentar, mas não vai deixar de ser missionário. Mas dentro disso que Paulo está dizendo, a igreja de Corinto não tem sabedoria, porque ela não está investindo financeiramente no missionário. E o verso 16, pois seja assim, eu não vos fui pesado, porém sendo astuto, vos prendi com dolo, ou melhor, vos prendi com dolo. Então, Paulo decidiu, não sou pesado, vocês não vão ter essa obrigação para comigo, libero vocês do sustento, não é assim que vocês querem? Não vão ser pesados, já que estão sustentando os falsos apóstolos, isso no contexto da igreja de Corinto, não vou ser pesado para vocês. Porém, e aqui Paulo novamente usa da ironia, sendo eu astuto, vos prendi com dolo, com mentiras, com enganos? Será que foi assim? Então ele leva aquela igreja a pensar, se eu não quero ser pesado nem receber a oferta de vocês, será que eu estou enganando vocês mesmo? E aquela igreja, obviamente, deve ter meditado naquilo que o apóstolo estava dizendo. E a pergunta, se mais vos amo, serei menos amado? Ou seja, a atitude de Paulo para com a igreja é de amor, ele não quer ser pesado, ele não quer ser um fardo. E nem o missionário quer. Talvez se alguns missionários soubessem que são um peso e um fardo para as igrejas, eles tomassem a mesma atitude de Paulo e dissessem, não irmãos, não se preocupem comigo, eu estou bem. O ruim é que para a igreja ia parecer um insulto, né? Ia parecer algo não muito cortês, não muito educado. Por isso que Paulo disse, me tornei insensato por causa de vós. E realmente uma insensatez. Mas o objetivo de Paulo não foi o orgulho, não foi machucar a igreja. Pelo contrário, foi amar a igreja e fazê-la refletir sobre o que é ser pesado. Um missionário não pode ser pesado na obra do Senhor. Não pode ser pesado nas finanças da igreja do Senhor Jesus Cristo. E nós temos que orar para termos condição de sustentar missionários. Nós temos que orar para que a nossa igreja invista na obra de missões, porque isto é a vontade de Deus. É claramente na Escritura, todo o livro de Atos, as epístolas, todas falam do investimento em missões. E então, a igreja deve investir seus recursos para o sustento dos servos de Deus. A igreja de Corinto recebia e tolerava estes falsos apóstolos e por isso não estava investindo como deveria. Olha lá 2 Coríntios, capítulo 11, novamente para entender esta posição, este contexto. 2 Coríntios 11, verso 4. 2 Coríntios 11, versículo 4, diz assim: se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Mais uma vez, Paulo está dizendo, como é que vocês toleram
essas pessoas que pregam outro evangelho. Não é o caso da nossa igreja, graças a Deus. Mas a ideia aqui é, como é que vocês toleram, na igreja de Corinto, estes que pregam outro evangelho e ainda investem financeiramente neles? Aqui é a ideia do investimento financeiro. Como pode? Olha então o verso 5. Porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Olha, Paulo está se comparando com eles. Eu não sou inferior, eu sou um apóstolo. Eu sou apóstolo, eles não. Verso 6. E embora seja falto no falar, não o sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isto. Então, Paulo se coloca numa posição de tamanha humilhação que ele reconhece até os seus defeitos. E um grande defeito que Paulo reconhece aqui é que ele é falto no falar. Diante de Apolo, ele era um péssimo orador. Essa é a ideia. Provavelmente, Paulo não era um orador que todos gostassem de ouvir. Talvez por isso, Deus deu a bênção do apóstolo Paulo ser um dos maiores escritores do Novo Testamento. E Deus o usou nesta habilidade. Tanto que ele diz, no falar, eu sei que eu não sou bom, mas no conhecimento, sim. Obviamente, conhecimento das Escrituras. E ele queria mostrar para aquela igreja, em nada eu sou inferior a estes falsos apóstolos. Por que vocês estão sustentando estes homens? Olhe agora o verso 7. Cometi eu, porventura, algum pecado, pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o evangelho de Deus? Mais uma vez, Paulo dizendo, eu preguei para vocês de modo gratuito, nunca mercadejei a palavra, é o que Paulo está dizendo aqui, vivi de modo humilde, me sustentando e pregando para vocês. Onde é que está o erro aí? Paulo tentando convencer aqueles irmãos. Verso 8, despojei outras igrejas, recebendo salário, para vos poder servir, e estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, e entenda que é a igreja de Filipos, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado aqui na questão financeira. E verso 10, a verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada esta glória nas regiões da Acaia, onde ficava a igreja de Corinto. Então o que Paulo está mostrando é que ele é um legítimo apóstolo do Senhor. Ele não mercadeja a palavra. Por causa da falta de sabedoria dos coríntios, ele decidiu viver humildemente, passou por privações, mas não se fez pesado à igreja, para que a igreja voluntariamente decidisse, vamos sustentar Paulo, e não os falsos apóstolos. É isso que Paulo está querendo aqui. Ele não quer constranger a igreja, quer que a igreja haja em amor, no sustento do verdadeiro missionário Paulo, e não desses outros falsos apóstolos. Continuando na argumentação de Paulo, ainda no capítulo 11, olha o versículo 11. Por que razão? É porque não vos amo? Deus o sabe. Mas o que faço e farei é para cortar ocasião àqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam. Então ele quer cortar uma ocasião para que esses falsos apóstolos digam, assim como vocês sustentam Paulo, tem que nos sustentar também, e já estão nos sustentando. Então, ele é igual a nós. Do mesmo jeito que ele recebe, nós devemos receber, somos apóstolos iguais. E eles iriam introduzir, como estavam fazendo, falsos ensinos, um outro Jesus e um outro evangelho dentro da igreja de Corinto. Versículo 13. Porque os tais, aqui Paulo fala diretamente, porque os tais falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Esses falsos apóstolos, Paulo comparou a demônios, ministros de Satanás, que a igreja de Corinto estava abrigando e sustentando. E por isso, Paulo não queria ser pesado à igreja de Corinto,
porque eles estavam investindo de modo errado. Não é o caso da nossa igreja. Graças a Deus, não investimos em obreiros fraudulentos. Mas o princípio aqui cabe a nós. Devemos gastar e nos deixar gastar na obra de missões. Não devemos permitir que o erro de outras igrejas, de extorquir dinheiro das pessoas, chegue à nossa mente e nos faça um coração duro e não generoso ou pouco generoso para ofertar para missões. E é o que acontece. E muitas vezes é o que acontece. Investimos dinheiro e gastamos em tantas coisas que ficam lá nas nossas estantes, prateleiras, decorando, embelezando os nossos lares ou os nossos corpos. Coisas às vezes que nem precisamos, estão lá. E o missionário, para o missionário, falta o básico. Falta o básico. Na nossa cabeça, infelizmente, muitas vezes, o missionário ele tem que ser aquele que vive com o mínimo do mínimo do mínimo. E se você for na viagem missionária, você vai entender isso. Está desafiado aí na viagem missionária. Ou a conviver um pouco com um missionário. Ou a mandar uma carta, ou dar um telefonema, ou se envolver. Envolva-se em oração e no conhecimento da vida de um missionário. Daquele que está no campo direto, vivendo dia a dia a missão de levar Jesus para outras pessoas em locais que nós não podemos ir. E talvez, enquanto eu estou falando aqui, no seu coração você esteja, mas já estou ofertando demais, mas já dei demais, está muito parecido com a prosperidade, nossa igreja está ficando semelhante às igrejas que estão querendo tirar o dinheiro das pessoas. Não, o pastor Valnei agora exagerou. Bem, depois você releia os textos que nós estamos observando aqui. Leia e releia. Leia toda a segunda epístola aos Coríntios e perceba se realmente esta não é a mensagem. E então, em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 20, diz: tolerais quem vos escravize. 2 Coríntios 11, verso 20. Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Paulo está dizendo que eles toleram esses falsos apóstolos e sustentam esses falsos apóstolos. Mas o apóstolo de Jesus, que é o próprio Paulo, não, porque fica pesado demais. E o próprio Paulo nem quis, para não ser pesado a estes irmãos. Tolerai quem vos escravize e quem vos devore. Não é o caso, como eu já disse, na nossa igreja, graças a Deus, nós não temos sustentado obreiros fraudulentos. Mas temos que ter a mente aberta para sermos generosos, segundo a vontade de Deus, segundo o que Deus tem nos dado proporcionalmente para investir em missões. E, irmão, não se sinta pressionado. Ore ao Senhor para que você sinta alegria e prazer ao ofertar para a obra de missões. Se você não sente, se você não entende que faz parte do seu chamado sustentar a obra missionária, amém, é você e o seu Senhor. É você e o seu Senhor. Você vai e depois se acerta com Ele. Mas se você entende que quando Jesus lhe chamou das trevas do pecado para a luz, para fazer parte do povo dele na igreja de Cristo, se você entende que o seu chamado também envolve o sustento da obra missionária, o orar por missões, o investir nestes irmãos e irmãs que vão pregar o Evangelho onde não podemos ir, aí sim, se você entende, você deve investir na obra missionária. E o último aspecto é que investir em missões não é ser explorado. Quando você investe na obra de missões, tire isso da sua cabeça. Estou sendo explorado, de forma nenhuma. E talvez ninguém aqui tenha pensado nisso. Mas para que esse pensamento nunca chegue à sua mente, investir em missões é um privilégio. Não é de forma nenhuma e nunca será o ser explorado. Nunca seremos como estas igrejas que extorquem dinheiro das pessoas. E nem devemos falar isso nos nossos comentários individuais. Nem devemos, porque isso não vem de Deus. Isso não vem de Deus. Observe, 2 Coríntios, capítulo 12, verso 16. 2 Coríntios 12, 16. Paulo então diz: pois seja assim, eu não vos fui pesado, porém, sendo astuto, vos prendi com dolo. E o astuto aqui
é Paulo ironizando, como nós já falamos. Ele não foi astuto, nem prendeu ninguém na mentira, mas ele está mostrando de forma irônica que de forma nenhuma ele quis mercadejar a palavra. Pelo contrário, ele decidiu não receber para não ser pesado àqueles irmãos. Agora o verso 17. 2 Coríntios 12, verso 17. Porventura, agora ele vai bem direto. Porventura vos explorei por intermédio de algum daqueles que vos enviei? Roguei a Tito e enviei com ele outro irmão. Porventura Tito vos explorou? Acaso não temos andado no mesmo espírito? Não seguimos nas mesmas pisadas, ou seja, no projeto de Deus, a igreja, na proclamação do evangelho aos perdidos, é isso que ele quer dizer com as mesmas pisadas. Então, Paulo foi também acusado por estes falsos apóstolos de, a pretexto da coleta para os irmãos pobres da Judéia, estar extorquindo, tirando dinheiro das igrejas para si próprio. Veja como era terrível a luta do apóstolo Paulo. Além de pregar o evangelho para os perdidos, as perseguições, os maus tratos que ele passou, ainda haviam falsos obreiros entrando nas igrejas e fazendo a cabeça da igreja contra o próprio missionário. E o missionário aqui, ele está dizendo: acaso Tito roubou alguma coisa de vocês? Os outros missionários que eu enviei tiraram alguma coisa de vocês? A coleta aconteceu porque os irmãos da Judéia estavam passando por uma dificuldade financeira. E então Paulo, falando com Tito e com outros missionários, formaram equipes para ir nas igrejas, arrecadar fundos para levar para a igreja de Jerusalém. Mas houveram estes falsos obreiros que Paulo disse que eram emissários de Satanás. Eles estavam minando, falando mal do ministério de Paulo e dos outros missionários. Perceba como era grave a perseguição. Então Paulo está dizendo aqui, olha, esse trabalho missionário não é a exploração, não. Nós estamos fazendo isso para ajudar os irmãos pobres da Judéia, e as igrejas devem sustentar os missionários de bom grado, de boa vontade e por amor, não sentindo que é um peso. Missionário é um peso. Não pode ser assim. E então, Paulo nos explica o sentido, ou melhor, o ensino sobre o sustento missionário, ainda em 1 Coríntios, na verdade, em 1 Coríntios, capítulo 9. Vá lá para 1 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 3. 1 Coríntios 9, verso 3. E diz assim: a minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber? E antes de continuar lendo, parei aqui no verso 4, deixe-me dizer, esse capítulo que nós vamos ler alguns versículos, 1 Coríntios 9, está em outro contexto. Paulo aqui não está mais defendendo o seu apostolado. Nesse momento, é o contrário. Ele está incentivando a igreja de Corinto a sustentá-lo. É exatamente o contrário do que ele está dizendo em 2 Coríntios. Em 2 Coríntios ele diz, não vou receber o sustento, porque vocês estão achando que o negócio está pesado, então não vou receber o sustento. Em 1 Coríntios 9, ele já está dizendo, vocês têm que nos sustentar, porque a situação está pesada. E é o que nós lemos aqui no versículo 4. Não temos nós o direito de comer e beber? Todo ser humano tem o direito de comer e beber, o missionário não tem. Traduzindo para os dias de hoje, o missionário não tem direito de pôr seu filho numa escola. Traduzindo para o dia de hoje, o missionário não tem direito de ter um plano de saúde. O missionário não tem direito de ter uma condução para a sua família. O missionário não sai com a esposa para tomar um sorvete ou jantar um dia desse. Não pode, porque não estamos sustentando o missionário. Aí o missionário não pode passear um dia com a esposa. Está gastando o dinheiro da igreja de modo indevido. Irmãos, mas é isso que a gente escuta por aí. É terrível. O missionário é um bicho. Nós podemos, o missionário não pode, tem que sofrer, é missionário. É cômico porque é trágico, é terrível, mas essa mesquinhez está no nosso coração às vezes, está no nosso coração. Queremos o bem para nós e esquecemos daquele que Deus chamou para fazer a obra lá longe. É certo que também não significa que o missionário vai ser milionário, rico, não é isso, mas ele tem que ter as condições naturais de viver, e uma boa condição.
para poder desenvolver o seu ministério até com a mente mais tranquila. Isso deve estar no nosso coração. Se Deus nos der condição, devemos ser generosos. Olha o verso 5. E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor, aqui irmãos do Senhor Jesus, e Cefas, eles tinham uma mulher irmã, talvez uma esposa, ou talvez uma irmã missionária que ajudasse no trabalho. Verso 6, ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Aqui eu acho que ele já estava desesperado. Só eu e Barnabé que temos que trabalhar para se manter e pregar o evangelho, e trabalhar e pregar o evangelho. Está difícil, irmãos, é o que ele está dizendo para a igreja de Corinto. É o que ele está dizendo para a igreja de Corinto. Quem jamais, verso 7, quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Várias perguntas para levar a igreja a pensar. Porventura, falo isto como homem, ou não o diz também a lei, falando da lei de Moisés? Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Claro que não, é com pessoas. Então, se o boi está lá, trabalhando, e cai um pouco do trigo, que, digamos, está ali no suporte do boi, que ele está semeando num tipo de sementeira, cai ali, é errado o boi parar um pouquinho, come um pouquinho ali, porque ele está trabalhando, está cansado, e volta a trabalhar. Da mesma forma que Paulo diz, será que Deus está preocupado com bois, ou ele se preocupa com os missionários? Verso 10, ou é seguramente por nós que ele o diz, certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Então Paulo está dizendo que o missionário que planta as coisas espirituais, levando o evangelho aos perdidos, ele deve receber o material, o financeiro. Está mercadejando as coisas de Deus? De forma nenhuma. De forma nenhuma. É para o sustento daquele irmão, para que ele continue levando o evangelho aos perdidos até a volta do Senhor Jesus Cristo. Veja que esse pensamento não mudou na mente do apóstolo Paulo, na carta de 2 aos Coríntios. A questão é que lá, por falta de maturidade já da igreja de Corinto naquele momento, Paulo se absteve do sustento, para mostrar que ele não era um obreiro fraudulento, e porque não queria ser pesado àquela igreja. Mas ele queria o sustento da igreja? Certamente, se a igreja tivesse sabedoria, em 2 aos Coríntios, para discernir esses falsos apóstolos, corta o sustento deles, porque eles são falsos, emissários de Satanás. Vamos sustentar o missionário de Deus, o apóstolo do Senhor. E então, verso 12, se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? E esses outros aqui que ele está falando, já se refere a esse problema que estava acontecendo na igreja destes falsos apóstolos. Entretanto, não usamos esse direito. Antes, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Ele suportou até privações, não recebendo, mas se manteve fiel no chamado de Deus. Todo aquele que é missionário, ou que é pastor, ou que vai trabalhar na obra do Senhor de modo integral, ele vai ter esta visão. Quer a igreja sustente, quer não. Ele vai trabalhar por conta própria, ele vai se virar, mas ele vai continuar na obra do Senhor. Certa vez, dando aula numa cidade fronteira, se eu não me engano, com o Piauí, Salitre, fim do mundo mesmo. E aí, dando aula lá, um dos alunos era um pastor de uma igreja evangélica. E ele, fui conversar com ele, sempre ia para a aula bem arrumado, né, como se fosse para um culto, só não tinha gravata. E aí, a gente conversando, ele disse, olha, eu comecei aqui, ele disse assim, a igreja me jogou aqui, mais ou menos foi essa a expressão, e disse que ia me sustentar. E passou o primeiro mês, o segundo mês e nada, ele me contando. E aí, como eu vi que as coisas não estavam acontecendo, eu fui vender picolé. Já vendi picolé, ele me dizendo, vendi tapioca, já fui lixeiro, já fui pedreiro. E quando eu cheguei lá, naquele momento, eu o vendo, ele já tinha edificado 2 igrejas
naquela cidade de Salitre. E já tinha colocado um pastor em um, ele estava pastoreando em outra, e já abrindo congregação em outra. Então a obra do Senhor não parou. Agora a igreja que não o apoiou, ou as igrejas que não o apoiaram, perderam o privilégio. E vão conversar com o mestre depois. Aí o Senhor Jesus vai chegar e vai conversar com eles e resolver por que deixaram desamparado esse servo. Da mesma forma, nós não podemos deixar, devemos ver esse ensino e não podemos deixar desamparado aqueles missionários que nós observamos. E, na verdade, eu sei que nós lutamos para não deixar, mas a obra é tão grande e são tantos obreiros que sempre falta, não é verdade? Sempre há necessidade na obra de Deus. E nós devemos orar para que Deus nos ajude a perceber estas necessidades e a investir nelas. Até quando, pastor? Não sei. Deixe Deus ser generoso no nosso coração. E aí, até quando você achar que deve. Invista na obra do Senhor. Não por constrangimento, mas para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Por isso, hoje nós dedicamos esse tempo para a obra missionária para pensar exatamente nisso. Devemos nos gastar em missões, na oração, na pregação do Evangelho, como igreja, enviando missionários, sustentando missionários financeiramente, tirando do nosso sustento, mesmo no meio da dificuldade financeira, que eu sei que muitos de nós aqui, todos nós estamos enfrentando em maior ou menor medida, mas a obra do Senhor devemos manter e sustentar. Missões não deve ser entendida como um peso para a igreja. Não pode. Gastar e se deixar gastar para missões é o que deve estar na nossa mente. E investir em missões não é ser explorado. Tire isso da sua mente. Não é. Então, quando a igreja, muitas vezes, na minha pessoa, ou de outro dos líderes desta igreja, fala de oferta para missionário, é porque é para a glória de Deus. É porque é necessário. É porque é tarefa da igreja. E os missionários, se a igreja não sustentar, eles vão ter que se gastar como Paulo gastou-se aqui. Mas eles vão continuar, porque é Deus quem sustenta e mantém a obra de Deus. Vamos nos gastar na obra de missões e orar ao Senhor para nos sustentar, a fim de termos como investir na obra missionária. Vamos orar ao Senhor. Pai, só temos que te agradecer pela bênção de hoje. Senhor Deus, sei que não é fácil para os nossos corações muitas vezes refletir em textos como estes, que mostram a seriedade da obra e do teu evangelho sendo proclamado aos perdidos. Mas observamos na vida do apóstolo Paulo, Pai amado, como ele encara de modo abnegado, gastando-se, se deixando gastar pela obra missionária, mesmo quando a igreja estava considerando-o como um peso. Ajuda-nos, Senhor Deus, a captarmos a visão da Tua Escritura, a Tua vontade. Faz-nos, Senhor, generosos. Sei que Tua igreja investe em missões, mas opera, Senhor Deus, um milagre para que façamos acima das nossas condições, como os filipenses fizeram. Se eles tiveram essa bênção, nos dá essa bênção também. E que sejamos uma igreja operante aos Teus olhos. É isso que nós te pedimos hoje. No nome do Senhor Jesus. Amém.